Coisas que eu aprendi sendo professor. E aí, meu nome é Alex Vieira e eu não sei se já contei pra vocês, mas uma das minhas profissões é ser professor. Eu dou aula há mais ou menos uns 12 anos e pelas minhas contas eu já dei aula para mais ou menos 7.000 alunos. Dentre esses alunos eu dei aula para crianças, já dei aula para adolescentes, adultos, idosos, dei aula em curso técnico, cursos rápidos, faculdade, e tudo isso fez com que eu pudesse entender um pouco desse mundo que é a escola, desse mundo que é a faculdade, desse mundo que são os alunos. Quando eu comecei a dar aula, eu imaginava uma coisa totalmente diferente. Eu imaginava que era só eu saber a parte técnica, a parte teórica e saber como explicar as coisas. Mas na prática, isso é totalmente diferente. Quando você está na frente de uma sala de aula, você começa a aprender muita coisa. Quando um professor fala que ele aprende muito mais com a sala do que a sala aprende com ele, pode ter certeza que isso não é um clichê, é uma realidade. Durante todo esse tempo de aula eu tive que aprender diversas coisas que não estavam descritas no meu currículo. Foram coisas que eu não aprendi na escola. Coisas que eu tive que aprender ali no dia a dia. Tive que aprender a dar bronca em aluno, tive que aprender a separar a briga de aluno, tive que aprender a receber bronca de aluno, receber reclamação, tive que aprender a lidar com diversas situações que você nem imagina. Uma coisa eu tenho a dizer, que ser professor é embaçado. Ser professor é muito difícil, porque você tem que aprender a lidar com todo tipo de pessoa. Tem aquela pessoa que é brigona, tem aquela pessoa que é mais calma, tem aquela pessoa que não faz nada, tem aquela pessoa que só dorme. Resumindo, ser professor é ser imposto a diversas situações que você não está preparado e tem que resolver. Por isso eu separei 3 coisas que eu aprendi sendo professor que eu vou levar para o resto da minha vida. A primeira coisa que eu aprendi é que todas as pessoas têm comportamentos diferentes, têm pensamentos diferentes e não concordam com tudo que você fala, não concordam com tudo que você diz, e nem você tem que concordar com tudo que elas fazem, com tudo que elas falam. Aprender a respeitar a opinião dos outros foi uma das coisas mais legais que eu aprendi sendo professor. A segunda coisa que eu posso falar que foi excelente para minha vida foi aprender sozinho. Quando você é professor, você recebe diversas perguntas que você tem que ir pesquisando, você tem que estar preparado para responder vários tipos de questionamento. Então você aprende a ir se atualizando, você aprende a ler mais, você aprende a buscar mais informação, você aprende a sempre estar preparado para qualquer tipo de pergunta. Conforme sua vida vai passando, você vai acumulando muita informação, você vai tendo um conhecimento grande e generalista. Isso faz você ser uma pessoa que consegue conversar em qualquer tipo de roda de amigos, você consegue discutir qualquer tipo de assunto e você acaba acumulando muito conhecimento junto com você. Terceira coisa e mais importante foi aprender a falar em público. Eu achava que eu sabia falar em público porque quando eu estava na escola eu apresentava o trabalho que a professora passava para os meus amigos e eu não tinha vergonha de falar lá na frente. Só que quando você está na frente de uma sala de aula e começa a falar para diversas pessoas que você nunca viu na sua vida, você fica com medo lascado, você fica com medo de falar coisa errada, e você fica com medo das perguntas que podem vir e você não saber responder. Tudo isso foi me preparando todos os dias. E a cada dia de aula eu fui aprendendo mais, a cada dia de aula eu fui tendo mais desenvoltura em falar com as pessoas, em ensinar alguma coisa, em responder perguntas, em falar que eu não sei aquilo ali, que eu vou ter que dar uma pesquisada e depois trago aquela resposta. Então você aprende a ter a humildade também em conversar com as pessoas, em admitir que às vezes você não sabe tudo e você tem que buscar essa informação. Isso foi muito relevante também para minha vida atual, porque eu faço muitas reuniões, então eu tenho que saber me impor com as pessoas, eu tenho que saber colocar minha opinião com as pessoas, eu tenho que saber lidar com as pessoas e tentar fazer uma leitura rápida do que aquela pessoa quer escutar, de como aquela pessoa vai trazer uma informação para mim quando eu tenho que absorver aquilo. É muito legal quando você consegue fazer essa ligação de coisas que você aprendeu com o que você vive hoje. E eu acho que pra minha vida assim, a coisa mais importante que eu pude aprender foi aprender a falar com as pessoas, aprender a escutar as pessoas e perder essa timidez de falar em público para pessoas que eu não conheço. Eu aprendi diversas outras coisas que eu posso contar até em outros vídeos, mas que eu pude separar assim, as coisas mais importantes foram essas 3 que eu carrego para minha vida até hoje e vou carregar para o resto da minha vida. Se você quiser escutar um pouquinho mais de outras histórias que eu tenho de sala de aula, deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso falar um pouco mais sobre várias histórias cabeludas que aconteceram aí durante as minhas aulas. Espero que você tenha gostado desse vídeo
não deixa de se inscrever no nosso canal e até amanhã. Valeu, tchau, tchau.